Então, numa primeira instância falamos do geral sobre o ERP, depois falamos sobre os fornecedores, agora vamos então falar sobre um outro submódulo hoje, tá bom? Portanto, vamos lá mudar a língua, né? Porque o sistema tem várias línguas, a gente muda para trabalhar em português e, portanto, já falamos dos fornecedores, tá bom? Lembre-se que no vídeo passado nós falamos sobre, aqui no módulo fornecedor, ou no submódulo fornecedor, nós temos a visão geral de toda a nossa saúde financeira da instituição, né? Aqui também podemos pesquisar fornecedor pelo NIF, ou então podemos pesquisar fornecedores ativos que ainda trabalham conosco, os fornecedores que temos uma determinada dívida, ou já tivemos uma relação no passado, mas já não trabalham conosco, não é? E se vemos aqui em consulta, então, nós podemos verificar a dívida com os fornecedores e aqui nós podemos gerar um extrato, não é? Podemos gerar um relatório sobre a dívida geral, não é? Que temos né, dentro da nossa instituição, não é? Onde se pode verificar a saúde financeira da nossa instituição. Portanto, vamos avançar agora com o segundo submódulo, que é faturas, não é? O que é o submódulo faturas? Então, já cadastramos fornecedor, já conhecemos a nossa saúde financeira, então nós vamos aqui para esse módulo fatura. Esse módulo fatura, podemos dizer que é o coração desse módulo, né, da gestão financeira dos órgãos públicos, tá bom? Então, esse módulo ele já foi desenhado com base naquilo que são as recomendações dos órgãos de inspeção, como o IGAI, etc. Não é? O que esses órgãos de inspeção, quando vão inspecionar uma instituição, mais eles se preocupam? Eles se preocupam, não é, com os documentos que por lei definem, né, que são documentos financeiros que determinam uma determinada dívida a um órgão público, elas devem respeitar normas, não é? Devem ter uma fatura, devem ter uma nota de entrega, não é? Ou uma folha de serviço, se for serviço, não é? E então esses documentos bem arrumados, não é, com a ordem de saque que se fez o pagamento, bem arrumado, não é o documento de suporte que confirma que o Estado deve ou não fazer um pagamento a um fornecedor, tá bom? Então, aqui em faturas, não é? Nós podemos pesquisar o fornecedor, fornecedor ou a fatura. Aqui nós podemos fazer uma busca por fatura por pagar, podemos ver todas as faturas, ou podemos ver as faturas por pagar, ou as faturas pagas parcialmente, ou podemos então ver todas as faturas, não é? Elas ficam todas aqui na base de dados, tá bom? Aqui em cima nós temos o módulo adicionar fatura e aqui nós temos o módulo exportar, não é? Pagamentos. E aqui nós temos um botão que é mais ou menos uma pergunta, né? Validar faturas, sim ou não. O que acontece? Quando nós lançamos uma fatura no sistema, essa fatura foi lançada apenas. Essas faturas são lançadas por um técnico, né? Um técnico. O nosso sistema ela tem validação dupla, não é? Além do técnico lançar a fatura no sistema, não significa dizer que essa fatura já constitui dívida no cliente ou no sistema, não é? Então, ela depois de ser lançada aqui, é preenchido todos os campos, não é? Coloca aqui o número da fatura, seleciona aqui o nome do fornecedor. Se não tiver nome do fornecedor, pode clicar aqui em imagem e adicionar novo fornecedor. Aqui coloca a data, não é, em que o fornecedor colocou bem à disposição ao cliente, não é? E aqui coloca então a data do vencimento dessa fatura. Lembre-se que nós falamos no fornecedor sobre a dívida corrente e a dívida vencida. Então, são essas duas datas que determinam, não é, qual é o prazo em que essa fatura que eu estou a lançar no sistema vai vencer, quando é que, né, o prazo em que ela vai ser considerada como uma fatura vencida, não é? Então, aqui nós selecionamos um armazém, se estamos a lançar uma fatura com o produto, né, que ela vai gerenciar estoque diretamente, sim ou não. Aqui é o nome da pessoa que está trabalhando no sistema. Aqui é para saber se essa fatura é um produto, se ela gerencia estoque ou não. E aqui, então, é onde a gente faz o quê? Anexamos os ficheiros de suporte a essa fatura. O que acontece? Não é? Quando se lança uma fatura, nós temos que anexar o suporte digital dessa fatura aqui no sistema, para com que no futuro, depois vocês vão ver mais adiante, não é? Quando eu quero verificar uma fatura para ser paga
ou se eu autorizo o pagamento, ou para verificar se essa fatura está dentro daquilo que são, né, as regras. Por exemplo, tem o despacho das entidades que tinham que colocar o despacho, né, vai lá, da senhora ministra, se foi ela que despacha numa primeira instância, da secretária-geral. Então, nós avançamos a fatura, anexamos aqui, não é, a fatura digital desse lançamento que estamos a fazer nos sistemas. Então, aqui lançamos o serviço, né, anexamos a fatura. Aqui especificamos qual é o serviço que está-se a comprar, não é? Qual é o serviço que se comprou dessa fatura que eu estou a cadastrar, não é? E então depois salvar essa fatura, não é? Uma vez salva, ela vai surgir aqui nesta lista de faturas, né? Que é faturas cadastradas, tá bom? E elas têm, né? Tem aqui as descrições: não paga, paga parcialmente, não é? Ou então pagas quando elas foram pagas, tá bom? Então, uma vez a fatura foi cadastrada, ela ainda não é considerada como uma dívida no sistema, não é? Então, o primeiro utilizador cadastrou a fatura. O segundo utilizador, que pode ser o chefe do departamento da área financeira, ela pode pesquisar faturas não validadas, né? Que essa é a pergunta que está aqui. Quer validar faturas? Sim. Então, se ele clicar em validar faturas sim, ele vai trazer a lista das faturas que foram lançadas e que precisam ser validadas para que o sistema considere como uma dívida, não é? Lembrem-se que isso aqui é uma demonstração. Não estamos aqui a fazer ações específicas, não é? Então, o gestor vem aqui, olha para a fatura, não é? E, conforme eu disse, né? Ele, para validar a fatura, o gestor, o chefe do departamento, para validar a fatura, ele olha para a fatura, veja a referência e pode, em opções, ver a fatura. Então, ela aqui em opções tem a fatura digital para poder ver se essa fatura cumpre ou não com aquilo que são os pressupostos do IGAI. Se tem uma fatura, se tem uma nota de entrega ou uma folha de serviço, e só assim se ele pode ou não validar. Se não puder validar, então ele orienta o seu técnico para poder fazer correção no lançamento dessa fatura. Mas se essa fatura tiver em conformidade, então ele pode fazer a validação, né? Que é aqui. Vamos ver, aqui nessa lista de validação tem 3 faturas, né? Essa é a fatura 29, né? Então ele diz que eu quero validar essa fatura, o sistema pergunta se quer validar sim ou não, aí o chefe do departamento valida a fatura, não é? Então, como vejam, a fatura desapareceu. Na lista nós tínhamos 3 faturas por validar, quer dizer que o chefe ou o gestor máximo que valida se essa fatura deve ser considerada como uma dívida ou não, né, fez agora essa validação e ela desaparece dessa lista, não é, como faturas por validar. Se voltar a fazer uma pesquisa em faturas por validar, ela não aparece, né? Só ficou 2 opções. Então, se fizermos aqui uma pesquisa por faturas já validadas, que é a dívida, não é? Então ela vai surgir nessa lista das faturas por validar, tá bom? Então ela funciona desse jeito, ok? E ela, além de cadastrar a fatura, que é a dívida no sistema, deve colocar os ficheiros em anexo, né, digitalizado, e depois essas faturas lançadas numa primeira instância não são consideradas como dívida até elas serem validadas pela pessoa, não é, responsável para fazer então essa validação, tá bom? Uma vez validada, ela torna-se dívida, tá bom? Mas, como qualquer outro sistema de auditoria, essa fatura, enquanto não receber um pagamento específico de um cliente, né, ou enquanto não ser registrado um pagamento sobre essa fatura, então essa fatura ainda pode ser editada, pode ser apagada e pode-se ver os ficheiros, não é? Mas essas opções são por privilégio, né? Essas opções só algumas pessoas devem ter esse privilégio dentro da instituição. Mas uma fatura que já se registrou um determinado pagamento, então ela já não é possível fazer alterações.
Tá bom? Então, esse aqui é o módulo de faturas, né? Onde se cadastra faturas, valida as faturas e registra os pagamentos, não é? Para aquelas faturas que estão no sistema, não é? Então, a fatura está aqui no sistema, já são validadas e eu venho em pagar, não é? Quando eu emitir uma ordem de saco, uma nota de capimentação, eu procedo com o pagamento não é, dessa determinada fatura para então fazer parte daquilo que é a conta corrente, tá bom? E esse é o processo desse módulo faturas. Muito obrigado.